E ontem, eu, em 20 minutos, fiz uma introdução preparando você para o dia de hoje e para o dia de amanhã. Mas eu vou falar provavelmente aqui em Mateus 19, de 3 a 12, não só amanhã, mas hoje e amanhã, mas também terça, quarta e quinta que vem, no mínimo. Porque é um tema que interessa a muita gente. E eu estou sendo abordado por essa questão há 51 anos, desde que o meu ministério começou. Lá em Manaus, eu ainda bem novinho, eu ainda nem era casado, mas os crentes angustiados olhavam para mim e sabiam da minha história passada, da minha história pregressa, e diziam: esse cara é aberto. Ele vai conversar com a gente sem ser como os outros pastores, que já esfregam logo uma Bíblia na cara, manda você criar vergonha e nem ouve o que está acontecendo na relação conjugal, disfuncional, desajustada, adoecida. E em todos os casos, naquele tempo, tanto na igreja católica quanto na igreja protestante e na igreja pentecostal, era absolutamente obrigatório você ficar casado. Se você, porventura, se separasse, desquitasse, e aí presta atenção, nem a lei do divórcio havia. Opressão da Igreja Católica, que era absolutamente majoritária naquele tempo, eram quase 90% da população os católicos. E a Igreja Católica muito cheia de moralismos. Não havia um Papa como o Papa Francisco. Não havia nenhuma generosidade. Tudo que havia eram as legislações canônicas e as interpretações muito mal interpretadas, muito mais interpretadas em nome da moral religiosa e dos interesses religiosos e do poder religioso do que pensando na condição humana, na natureza humana e no modo como Jesus tratou os divorciados. Porque uma coisa é o que Jesus diz respondendo a uma pergunta sobre divórcio. A outra coisa é o modo como Jesus tratou os divorciados. E a gente tem, e terá, e verá essas ilustrações, esses modos como Jesus agasalhou, como Jesus lidou, como Jesus ouviu, como Jesus incluiu, como Jesus entendeu, como Jesus não deu ênfase nessa temática. Ontem, no entanto, introdutoriamente falando, eu disse que Jesus tinha deixado a Galileia, lembra de ontem? Onde os temas e as pautas tinham sido, todas elas, vinculadas à condição humana, a enfermidades, ao lunatismo, à possessão demoníaca, às angústias variadas, à prática da fé, ao estímulo, ao perdão, à compaixão, à graça, à misericórdia. O tempo de Jesus na Galileia foi curando pessoas e ensinando pessoas a se relacionarem umas com as outras. Isso só não foi ainda mais glorioso, porque glorioso foi, em razão de que um grupo de fariseus, de saduceus, de escribas, de acadêmicos e intérpretes da lei de Jerusalém se deram ao trabalho de sair e andar quilômetros e quilômetros num lugar inóspito, atravessarem desertos, com dificuldades imensas para chegarem na região da Galileia, onde Jesus morava, em Cafarnaum, e no ambiente de Galil, daquele círculo dos gentios, indo até a extremidade norte da fronteira com o Líbano, com a Síria, Monte Hermon, tudo isso. Ele ficou a maior parte do tempo dele naquela região. Não fora
esse grupo que tinha vindo de Jerusalém atazaná-lo, aonde ele ia, iam e faziam satanagens o tempo todo, aonde quer que Jesus chegasse. Eram os verdadeiros satãs, antagonistas, opositores, diábolos. Aonde estava tudo se harmonizando, eles chegavam para tentar dividir, provocar confusão. Não fora isso, o tempo de Jesus na Galileia tinha sido absolutamente esplendoroso, no meio de tanta dor, calamidade e lágrima, naqueles que viviam na região da sombra da morte, para quem resplandeceu a luz sublime, a luz de Deus resplandeceu sobre eles em Jesus. Não tivesse sido aquele grupo que tentava enfiar aqui e ali umas pautas religiosas toscas, abruptas, desnecessárias, sem sentidos, que tinham a ver com costumes e outras coisas do gênero, não fora esse tipo de introdução feia, abjeta, burra, cheia de ciúmes, de medos, de vaidades, de disputas, de competição, de necessidade de prestarem relatórios, de antagonismos contra Jesus, relatórios a Jerusalém. As pautas tinham sido de pura e absoluta humanidade, exclusivamente. Aí ontem, nos 20 minutos introdutórios que eu tive aqui com vocês antes de sair, eu disse, vejam, que aqui se diz no verso 1 do capítulo 19, e aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, que tinham sido sobre perdão e perdoar do íntimo e de todo o coração e perdoar sempre, que ele falou lá na Galileia, concluídas estas palavras, deixou Jesus a Galileia. Deixou, mudou-se e foi para o território da Judéia, além do Jordão, o que significava que o epicentro daquela visita acabaria em Jerusalém. Ele, nesse trajeto, ele foi passando por outros lugares, como a gente vê em Lucas, visita dele a Jericó, e a outros ambientes dessa região da descida maior do Jordão até praticamente a confluência com o Mar Morto e depois subida de mais de 800 metros para poder chegar na cidade de Jerusalém. Mas essa mudança de geografia, preste atenção nisso, essa mudança de geografia implicou numa mudança de pautas. E logo a gente vê no verso 3, embora se diga no verso 2 que seguiram a Jesus multidões e que ele foi curando no caminho, mas à medida em que ele se aproxima da virada para ir para Jerusalém, vieram, quanto mais próximo de Jerusalém, mais próximos do templo, mais próximos do Sinédrio, mais próximo dos religiosos, mais próximos dos acadêmicos, mais próximos dos sumos sacerdotes, dos capitães do templo, das autoridades constituídas e também das pautas cretinas. Não há pauta cretina para Jesus na Galileia. Só tem pauta humana. Minha filha morreu, meu servo está doente, minha filha é possessa, meu garoto se joga no fogo, na água, ninguém pode ajudá-lo, o meu amigo é paralítico, por isso a gente o desceu pelo telhado. Vocês já viram comigo, são 2 anos e 1 mês andando comigo e aprendendo aqui em Mateus. E nos comparativos sinóticos como em Marcos e Lucas. Então, quem quer que tenha feito a viagem até aqui, sabe o que eu estou dizendo e entende perfeitamente. Agora, é só se aproximar do templo,
É só chegar perto da capital da religião, da Meca judaica, ou do Vaticano dos judeus, ou chegar perto de qualquer que seja a capital da religião, de qualquer religião, que as pautas mudam da necessidade humana, do drama humano, da dor humana, da condição humana, para fimose, circuncisão, se pode se separar estando infeliz ou não. A única vez que Jesus tem que lidar de maneira direta e fazer uma intervenção, porque havia uma mulher nua diante dele, que tinha sido arrancada da cama, onde ela estava transando com um outro homem, que não era o marido dela. E eles disseram para o homem correr, fugir, se virar, e agarraram a mulher e a levaram como estava. O texto de João, no capítulo 8, que narra esse episódio, diz que ela fora apanhada em flagrante adultério, no ato, na cama. Pegaram e levaram a mulher. Naquele constrangimento, aquela vergonha, e o lugar qual era? Eram os arredores do templo em Jerusalém. Levaram a mulher para o lado do templo, onde Jesus estava falando e ensinando, escrevendo algumas coisas no chão. Chegaram com aquela mulher pelada e uma pergunta cretina, dizendo: escuta, Moisés nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas, porque ela era uma adúltera. Se era adúltera, porque era casada. Se ela fosse solteira, que ela não era uma relação adulterina, a menos que fosse uma relação com um homem casado. Mas os religiosos sempre davam jeito de passar o pano e cobrir o homem casado. Agora, a mulher, mesmo que fosse solteira e não podendo ser acusada de adultério, na mesma hora virava prostituta, sem vergonha, safada, mesmo que fosse uma situação com um cara que não fosse casado também, que fossem dois solteiros, mas foram flagrados pelos religiosos na capital da santidade e da hipocrisia e dos santarados, que era Jerusalém, a cidade do juízo e da escravidão, como é até o dia de hoje. Foi a única vez que Jesus teve que intervir. Vou acabar chegando lá no curso dos próximos dias. Mas então, quando ele vai chegando próximo a esse lugar, a pauta muda. Deixa de ser uma pauta da Galileia, que é uma pauta da dor humana, da necessidade humana, e passa a ser uma pauta da religião, uma pauta do dogma, a pauta das doutrinações, as pautas morais, as pautas de costumes, como a gente vê hoje. E quanto mais você entra na religião, mais as pautas são de costume. Você vê hoje pessoas se elegendo a presidências da República, em alguns países onde tem grande contingente de cristãos fanáticos e engajados com a religião no seu fanatismo, e você observa que até para ganhar a eleição, o cara não precisa falar de economia, de distribuição de renda, de progresso, de nada disso. As pautas têm a ver com aquela tríade da tara da religião, que é pinto, pepeca e o ânus. É isso que interessa acima de tudo. Isso elege presidentes, depõe presidentes. E ninguém discute as grandes questões da vida. Querem saber se o cara vai perseguir trans, LGBTQIA+, se ele vai permitir que haja pessoas
gays nas Forças Armadas, ou trans nas Forças Armadas, ou nas escolas, como será o tratamento disso ou daquilo. São todas pautas da obsessão religiosa. Vocês acabaram de ver nos Estados Unidos e viram há 2, 3 anos atrás como o Brasil ficou. Só se falava disso. Porque era uma presidência que tinha sucumbido e se entregue às mãos dos pastores, da obsessão sexual, da tara sexual. E tanto mais quanto eles perseguem esses outros indivíduos, mais com o tempo, pela introjeção daquilo que é o que os atormenta, eles vêm a explodir comportamentalmente. E aí a gente vai vendo que esses maiores perseguidores são pedófilos, são abusadores de crianças, são os grandes papadores de garotinhas no templo, são os grandes comedores de meninas e mulheres casadas, são os indivíduos mais mentirosos, são os que mais escondem a sua homossexualidade ou a sua lesbianidade, seja qual seja a condição deles, que eles perseguem nos outros e escondem neles próprios. Aí a pauta pública passa a ser só aquilo que é o que lhes traz comichão nos lugares mencionados por mim. E aí é porque eles não cessam e não têm paz nesse lugar da tríade pélvica, é que eles passam a transformar o púlpito, a pregação, a mensagem do Evangelho, deixa de ser Jesus, passa a ser leis, usos, costumes e persecutoriedade proclamada sobre quem quer que seja diferente. E na maioria das vezes, nem deles essas pessoas são diferentes. São diferentes apenas do que eles aparentam. Porque, na realidade, eles são exatamente idênticos àqueles a quem eles perseguem, com uma diferença. Aqueles a quem eles perseguem se assumem, são sinceros, são verdadeiros, botam a cara para fora, não se escondem. Olham para Deus com a cara que têm, com os seres que são. Esses outros não. Eles acham que podem tapear Deus, principados, potestades. A igreja, com certeza, que é uma manada de pessoas cegas, surdas, e não são mudas, só são mudas para falar e declarar a verdade. Mas para mentira, para fofoca, para o fuxico, eles falam o dia inteiro. Gente doente, povo da mentira. Como os chamou num livro memorável o Scott Peck, que já é um psicólogo falecido, O Povo da Mentira. Um livro que todo mundo deveria ler, eu não sei se ainda tem em português, fui até eu que trouxe do inglês e pedi para uma editora amiga publicá-lo em português, O Povo da Mentira. De um cara que se converteu a Jesus, mas não aguentou ficar mais do que 8 anos dentro de uma igreja batista na Carolina do Norte por causa de tanta hipocrisia. Quando ele começou a conviver com o ambiente todo dos cristãos americanos, do Bible Belt, meu Deus, ele foi ficando tão chocado que saiu correndo. Eu não, escreveu um livro, O Povo da Mentira. Pois bem, tanto mais quanto você se aproxime da capital da religião, dos centros religiosos, dos templos religiosos, dos líderes religiosos, mais a pauta se desumaniza. Ela deixa de ter a ver com a lágrima humana, com a dor humana, com o sofrimento humano, com a miséria humana, com a infelicidade humana, com o desespero, a angústia, a aflição dos seres humanos, e passa a ter agora com a obsessão das mentes doentes e taradas dos religiosos. E é o que a gente vê na prática do Evangelho. Vieram a Jesus, diz o verso 3 do capítulo 19 de Mateus, vieram a ele
alguns fariseus e o experimentavam. Porque quanto mais você se aproxima do mundo, da religião e dessas mentes adoecidas pela estratificação religiosa, mais você se aproxima de um grupo que não quer ter experiência de Deus, nem experiência com Deus, nem experiência humana com o próximo, muito menos reconciliação com qualquer que seja o próximo, não. Eles querem experimentar, testar, provar e provocar. Quem quer que venha no espírito da Galileia, no espírito de Jesus, no espírito da compaixão, da misericórdia, do socorro, da ajuda, do estender de mãos, no espírito da ressurreição, no espírito da não dogmatização, da descomplicação, do favorecimento da condição humana acima de qualquer dogma pretensamente atribuído a Deus, mas inventado na torre de marfim da hipocrisia religiosa das capitais, das mecas, dos cultos supremacistas, sejam eles de que natureza sejam ou de que grupos poderosos de religião o sejam. Vieram com a intenção de o experimentar, de provocar Jesus. Fizeram isso com Jesus, cara. Imagina se não vão fazer isso comigo. Eles têm feito comigo desde que eu comecei a pregar o Evangelho. Menos os de fora, o mundo não. O mundo ficou perplexamente feliz com a minha conversão. Lá em Manaus, pessoal de Manaus, das antigas, que não eram crianças que se converteram depois comigo, mas gente da minha geração, todo mundo lembra. Eu não era uma pessoa de um bairro, eu era da cidade inteira que me sabia. Como eu era, as mulheres comigo, eu com as mulheres, eu com os homens, eu com as brigas na rua, com os enfrentamentos, os ódios, as invejas, as perseguições que naquele tempo havia, antes de eu me converter. Aí eu, blupt, me converto e a notícia corre. Aí eles começam a vir observar. E eu começo a pregar, e eles vão se encantando e começam a se converter. Onde foi que os experimentos e os testes a respeito da natureza, da validade ou da profundidade da minha conversão se manifestaram? Na religião. É que as evidências da minha transformação, da minha regeneração em Cristo Jesus no Evangelho, eram tão poderosamente veementes e incontestáveis, e o fruto, e os sinais, e os prodígios, e os milagres, e as maravilhas, e as curas, e as libertações espirituais, e o embrenhamento que Deus me permitiu ter, aproveitando toda a minha capilaridade anterior, antes da minha conversão, e agora entrando em todos os ambientes que a religião não tinha nem coragem de passar na porta, e levando o Evangelho, e gente eclodindo convertida lá de dentro desses guetos para fora. E eu os fui batizando junto com meu pai e acolhendo. Não havia ninguém, de repente havia centenas e centenas e centenas. Com esses eu nunca tive problema. Nenhum. Agora, os da religião eram os que ficavam sempre tentando jogar uma casca de banana. Aí, como eu dizia introdutoriamente, desde o início, aquelas pessoinhas que estavam sofrendo, que não tinham coragem de procurar nenhum pastor, porque não tinham confiança na humanidade deles, nem na presença da compaixão do Evangelho no coração deles, quando me viram e sabiam de onde eu vinha e que eu estava aqui pregando o Evangelho da graça, vinham como moscas para a luz ou para o mel, me abrindo o coração,
católicos, evangélicos, protestantes, pentecostais, espíritas, kardecistas, pessoas, os do candomblé e da Umbanda não, porque não havia nenhum tipo de banimento para quem porventura se desquitasse. Como eu disse, nem divórcio havia, por controle naquela época da Igreja Católica. E o respaldo de todos os evangélicos, de todas as linhas denominacionais. Até 1977, quando o senador Nelson Carneiro, que era de origem espírita kardecista, propôs aqui, no meio da ditadura, no Congresso Nacional, a lei do divórcio, para se instituir o divórcio, para diminuir o agravo e a falta de poder, tanto das mulheres quanto dos seus filhos. Porque havia o desquite e era uma briga de foice no escuro. Se o pai, o homem, fosse um cara minimamente digno, generoso, bondoso e amasse os filhos, naquele tempo ainda havia pais que amavam os filhos, independente de continuarem vivendo ou não com as mães desses filhos. Quando esses homens eram assim, eles eram provedores, pelo menos dos filhos. Quando eram pessoas um pouco mais dignas, eles incluíam a ex-mulher, mesmo que já estivessem vivendo com uma outra. E mesmo que tivessem oficializado o tal do desquite, que era um contrato de separação de corpos, mas que não dava novos direitos a ninguém, muito menos à mulher, muito menos aos filhos. Qualquer que fosse o pleito dos filhos, na maioria das vezes acontecia só depois que o progenitor morria. E aí isso ia ser pleiteado judicializadamente, levando-se às cortes, aos tribunais, mas não era nada natural. Não tinha nada que já fizesse parte do combo, independentemente da condição marital ou conjugal, da permanência ou da impermanência daquele vínculo. Aí, pois bem, não tinha ninguém para defender a tal da lei do divórcio do Nelson Carneiro, lá no Amazonas. Ninguém. Eu me lembro que a TV Amazonas, que é repetidora da Globo, a rede amazônica de televisão, ficou procurando pastores para ir lá. E todos diziam, não, eu não posso, não vou me queimar. Particularmente, eu tendo até a aceitar essa lei, particularmente. Mas publicamente, jamais, eu não quero. Eu não vou. Não me queimarei. Então, procure outra pessoa. Aí, de repente, como eu já tinha um programa na televisão há alguns anos, há 3 anos e meio, pelo menos, aos domingos, às 6h30 da tarde, na TV que repete a Globo, na rede que repete a Globo, na Amazônia inteira, eles bateram lá na minha porta. E disseram, olha, ninguém do mundo evangélico ou protestante aceitou participar. Só tem o arcebispo, o bispo e mais uns 30 católicos dos Cursilhos. E alguns outros, de uns outros 2 ou 3 movimentos que hoje já nem mais são conhecidos na Igreja Católica, mas naquele tempo, nos anos 70, estavam em manifestação de auge. Então nós vamos ter umas 40 pessoas no estúdio batendo contra a proposta do senador Nelson Carneiro, e não vai ter ninguém que, em sã consciência e que tenha fé no Evangelho e em Jesus, se dispondo a falar a respeito do assunto. Você aceita aí? Embora, imagine, na presença do arcebispo, do bispo da cidade, e de todas as lideranças, inclusive dos padres mais proeminentes, alguns dos quais depois disso se tornaram muito amigos meus, e um deles especialmente veio a se converter
E eu tive um papel profundo na mudança de consciência dele. Hoje ele é um homem casado, com filhos, com netos. Tudo começou ali no convívio comigo. Pois bem, eu falei, por que não? Eu vou. E fui. Cheguei lá, do meu lado, só tinha o presidente da OAB. Porque não era possível. Se até o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, no Amazonas, fosse contra uma proposta de legitimação, de autenticação, de validação, de legalização e de imputação de direitos para os dois lados de uma situação de separação conjugal, não tivesse coragem de fazer essa proposição em nome das melhores legislações planetárias, era o fim do mundo. Mas então ficamos só eu e o presidente da OAB Amazonas. O resto, todos contra. E aí, meu Deus, foi pedrada para lá e para cá. Nelson Carneiro num perdido, todo mundo acusando, eu esperando aquela roda rodar. Aí quando chega a mim, um programa que começou 8h30 da noite, foi terminar quase 2 horas da manhã ao vivo. Eles foram falando, jogando pedras, até que chegou na minha vez. O pobre do presidente da OAB ficou já muito sem graça, falou curtinho, uns 5 minutos em defesa, aí me deram a palavra. E eu com 1 trilhão de coisas na memória, de leituras, de achados arqueológicos, de tratados de divórcio do 1º século, de como era, como não era, quais eram os requisitos, enfim, uma quantidade brutal de coisas que eu tinha como informação que eles nem tinham. E aí eu fui fazendo aquele derrame, eu falei quase 1 hora ininterruptamente. E nenhum deles conseguiu parar a fala que eu fazia, porque era uma argumentação atropelante em relação aos dogmas deles todos. E aí eu introduzi o tema, depois de falar isso tudo, eu falei, vocês porventura sabem o que estava acontecendo no entorno de Jesus em Jerusalém, para que esse tema tenha sido o primeiro tema proposto à medida em que Jesus começa a subir na direção de Jerusalém, da religião, porque na Galiléia ninguém puxou esse assunto. Na Galiléia a maioria das pessoas viviam situações frequentemente irregulares. Eram vínculos informais, muitas vezes, sem nenhuma formalidade conjugal, mas perenes, porque as pessoas queriam estar juntas e se gostavam. E Jesus nunca tocou no assunto, nunca puxou esse tema. Vocês sabem por quê? Ninguém sabia. Eu falei, já ouviram falar num rabino chamado Hillel? Aí, ninguém. Rabino chamado Shammai, também, nenhum deles. Falei, pois é, o que estava havendo nos anos anteriores a Jesus, discussão sem fim sobre essa questão na academia teológica, religiosa em Jerusalém, tinha a ver com o choque de pensamento entre esses dois luminares do rabinato judaico. Hillel, que era considerado liberal do ponto de vista do comportamento em relação à facilitação disso em favor do sexo masculino e nenhum favorecimento em relação à mulher. E o rabino Shammai, que era um rabino ortodoxo e que dizia não, tanto faz homem ou mulher. Os direitos, segundo a lei de Moisés, são iguais para ambos e os deveres também são iguais para ambos. E tem um detalhe, diferentemente do rabino Hillel. O rabino Hillel dizia isso que está dito no verso 3. Na pergunta,
É lícito ao marido, notem, que quem tem o poder de decisão, se quer, se não quer, se fica, se vai, é o homem, é o marido. Se é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Ora, os achados arqueológicos, aos quais eu tinha tido acesso, eu já tinha ido a Israel, já tinha me metido numa quantidade enorme de coisas em sinagogas e conversado com gente as mais variadas. Eu estava dentro do umbigo, do intestino grosso dessa porcaria, com tudo fresco na cabeça e muita leitura de história e de arqueologia. Aí eu disse a eles, o que acontecia é que o rabino Hillel é quem dava essa prerrogativa. Eles citaram Hillel quando fizeram essa pergunta, porque Hillel é que dizia: o homem tem o direito de repudiar a sua mulher por qualquer motivo. E aí, o acesso a essa documentação toda do primeiro século, que eu tinha lido, estava lendo, era impressionante. O cara, o homem, casava com uma mulher de manhã, aí no dia seguinte ele se aproximava dos juízes da cidade ou do pai e da mãe dessa mulher e dizia: eu vim devolver. E ele cumpria o rito de repúdio, que a essa altura já era um rito que não tinha sido só estabelecido por Moisés, mas criado e aumentado em sofisticação de perversidade chauvinista e machista pelos rabinos em favor, obviamente, dos homens, dos machos. Aí ele dizia: eu te repudio, fazia isso publicamente, na porta da cidade. Quanto mais gente tivesse para ele acusar a mulher, mais ele fazia. Só que as razões eram qualquer uma. Eu te repudio porque a tua unha é feia, unha do pé. Eu te repudio porque, literalmente era isso, o teu dedo anterior ao mindinho no pé é meio trepado no dedo de cá. Eu te repudio porque te olhei melhor no sol e não gostei do brilho dos teus olhos. Eu te repudio porque a minha noite sexual contigo não foi satisfatória. Não foi. Eu não quero ter uma segunda noite, então eu te entrego e te repudio. Aí o divórcio era estabelecido depois do repúdio. O indivíduo ia embora com um documento de alforria. E o que é que alguns deles faziam de acordo com a documentação do primeiro século? Alguns deles, no dia seguinte, já estavam na casa de um outro pai de família pedindo uma outra mulher em casamento que interessasse a eles, traziam um dote, promoviam o casamento o mais rápido possível, casavam, transavam e um dia ou dois depois entregavam a mulher com qualquer alegação. A orelha de abano. Não gostei. Se ela prender o cabelo, fica aquela coisa: eu não quero, eu te repudio, eu te repudio, eu te repudio. Literalmente era por qualquer motivo. Era isso que o Hillel dava de material para que aqueles machistas, chauvinistas, religiosos praticassem essa monogamia sucessiva e essa promiscuidade ungida pela documentalidade, pela cartorialidade e pela religiosidade, mas promiscuidade, perversidade e desumanidade. E eles todos ali calados, sem saberem o que me dizer, e eu fui embora. Acabou que no dia seguinte, na cidade, todo mundo assistiu ao vivo, não tinha muita alternativa, e se uma TV como aquela, aberta, estava dando essa atenção de 8h30 da noite e prolongou até 2 da manhã, a cidade toda viu.
No dia seguinte, a conversa, o que aconteceu? Ficou todo mundo calado. E o Caio, em 1977, eu tinha 22 anos. E o Caio falou sozinho a noite inteira e deu uma aula de Bíblia, de história, de arqueologia, de tudo. E ninguém conseguiu contestá-lo. O máximo que o arcebispo dizia é: os nossos dogmas não são assim, as nossas tradições não são assim. E eu perguntava: mas argumente no Evangelho comigo. Argumente com base em Jesus comigo. Não, eu nem tinha essas informações todas. Mas eu já comecei a minha vida tendo que lidar com esse tipo de banalidade. Os primeiros anos da minha conversão, que tinha acontecido em 73, eu só lidava no particular com essas questões. Aí vinham muitas lésbicas casadas falar comigo, homens casados que eram gays falar comigo, meninos solteiros e meninas solteiras vivendo a condição da homoafetividade falar comigo, mas não podiam falar com o pai nem com a mãe. Alguns eram quase mortos de tanto espancamento naquele tempo, se abrissem a boca a respeito. Na igreja, nem pensar. Tanto na católica quanto na evangélica, nem pensar. O espiritismo kardecista ainda era mais generoso. Tanto é que o senador Nelson Carneiro era espírita kardecista. No candomblé e na Umbanda isso não era um conflito, mas entre os católicos, protestantes e evangélicos de todos os matizes religiosos era um anátema, era uma apostasia, e que eu estava defendendo. Por outro lado, tinha tanta gente se convertendo comigo, tanta gente sendo curada, tanta gente sendo libertada, tanta gente livre de espíritos malignos, tanta gente gritando isso a plenos pulmões na cidade inteira. E o movimento de gente era tão grande à minha volta, onde eu fosse, que eles não tinham também coragem de ficar levantando prolongadamente esse tema, porque pegava mal para eles. Jesus chega e é recepcionado por essa pergunta de religiosos sobre esse tema da pepeca e do pinto. Porque no fim a questão é essa, não tinha nada a ver com relacionamento, nada a ver com amor, é quem tem permissão para botar o pinto dentro de quem, e quem, se aceitar outro pinto dentro de si, vira outra coisa. Era uma espécie de transubstanciação pelo pinto. Pessoa de humana virava monstro. De um dia para o outro, de uma hora para outra. E era trágico. O papo era esse. E Jesus toma a posição que era aquela que defendia o rabino Shammai, não o Hillel. O Shammai é que dizia: olha, divórcio não é brincadeira, ainda mais naquele tempo, depois eu explico. A menos que seja por uma razão muito, muito forte. E aí ele dizia: tem que ter o flagrante de relações sexuais ilícitas, tanto do homem quanto da mulher. E não é uma coisa que privilegia um gênero só. Ambos têm direitos e deveres. Relações sexuais ilícitas era adultério, era qualquer outra coisa que violasse o pacto da conjugalidade assumido por ambos no casamento. Era qualquer tipo de engano, de disfarçatez, de mentira. A palavra adultério vem daí. Por isso a gente usa para um documento forjado, a gente chama de adulteração. É uma coisa que a gente faz na base do estelionato, da disfarçatez, da mentira, do engano, do não consentimento. E fazendo isso de maneira contínua, enganando o outro, até que um dia ele se descobre enganado, ou ela se descobre enganada. E qualquer um dos dois tinha o direito a dizer: isso não está certo para comigo, nem para com a nossa casa. Mas, na prática,
nos dias de Jesus e antes de Jesus, em todos os tempos antes de Moisés para frente, tinha sido exatamente como era no primeiro século nos dias de Jesus. Exatamente. O privilégio era para os homens. E as mulheres só não nasciam prostitutas porque era demais atribuir, mas a mulher já carregava, desde o ventre materno, uma certa marca de tentação, de sedução, de maldade. É como hoje, dentro da religião, acontece ainda muito a mesma coisa, especialmente nos grupos mais fanáticos, religiosos e mais fechados. E isso está em plena vigência. Mas imagina naqueles dias, há 2000 anos atrás, aí Jesus é puxado para dentro dessa rinha feia, horrorosa. Era uma temática que ele já podia ter levantado em tantas outras ocasiões na Galiléia e nunca achou relevante esse tema. Exceto agora, quando querem colocá-lo entre Hillel e Shammai, para ver de que lado teológico, acadêmico ele iria ficar, e criaram uma certa divisão, polêmica, polarização, uma distração, para que ele ficasse tão ocupado com essa temática idiótica e não se dedicasse ao que ele fizera na Galiléia: curar, libertar, acolher, perdoar, ensinar o reino de Deus e o evangelho da boa nova do acolhimento divino para com todos os seres humanos, indiscriminadamente. Isso é que estava em questão. Quanto mais você mergulha na pauta da religião, mais você se afasta da pauta da natureza e da condição humana. Quanto mais você discute a validade ou a não validade do divórcio, menos você quer saber sobre a condição humana, emocional, afetiva, dores, infelicidades, tristezas, abusos acontecendo de maneira desmedida e perversa contra alguém, quase sempre contra a mulher. Sempre foi assim e continua a ser assim. E, meu Deus, é trágico que 2000 anos depois as sociedades cristãs do planeta quase todo continuem a ser assim. As sociedades judaicas religiosas e fanáticas na religiosidade continuem a ser assim. As sociedades islâmicas, tanto mais quanto sejam fanáticas, são assim também. É horroroso ver essa imutabilidade, essa incapacidade da mente se converter à natureza da realidade, da condição e da dor humana, que era a pauta prevalente de Jesus em qualquer que fosse a situação. A primeira abordagem dele colocava o ser humano em primeiro lugar. Como os fariseus que foram para Galiléia e viram Jesus comendo, como vocês já assistiram aqui comigo, está gravado aí no YouTube. Os discípulos de Jesus comendo na seara, pegando as espigas, debulhando-as num dia de sábado, com fome, e comendo nos quadrantes do terreno, onde a própria lei de Moisés estabelecia que o indivíduo plantasse, mas os quadrantes do terreno dele estavam separados, os 4 ângulos do terreno, ou tantos ângulos quanto tivesse terreno, para que o pobre e o necessitado pudesse meter a mão e pegar um pouquinho daquelas sementes para não morrer de fome. Até a lei de Moisés previa isso. Aí, quando os discípulos de Jesus, e o texto diz explicitamente, estavam com fome, foram e pegaram algumas espigas e começaram a debulhar e a comer, como os pobres faziam, na mesma hora, os fariseus e os saduceus e os religiosos que tinham ido até a Galiléia assaltaram a Jesus, dizendo: "Tu não dizes nada." É quando Jesus diz: "E por que eu diria? É porque hoje é dia de sábado." Jesus então disse: "Quem me acompanha desde então sabe."
Jesus disse: olhem, não foi o homem criado por causa do sábado. Foi o sábado que foi criado para o descanso e para o bem do homem. Então não é o homem que está a serviço do sábado. É o sábado que está a serviço do homem. E o meu Pai trabalha até agora, qualquer dia, sábado também. E eu trabalho também. E há uma quantidade grande de outras coisas onde o processo era invertido. O culto, a legislação, vinha antes da necessidade da condição humana. Não é lícito fazer isso por causa da lei de Moisés. E Jesus ia e fazia. E dizia: eu, porém, sou diferente e faço diferente. O ser humano vem antes de qualquer legislação. A dor humana, a condição humana, a miséria humana, a tristeza humana, a infelicidade humana. Eu vim para cuidar, para buscar os perdidos, os infelizes, os abandonados. E a lei de vocês, façam com ela o que vocês queiram, porque a lei do meu Pai é a lei do amor redentor, misericordioso e salvador de homens. O que o tornava absolutamente insuportável. E o que torna qualquer um que diga o que ele disse, eu mesmo dizendo o que ele disse, me tornam absolutamente inaceitável e insuportável e objeto de qualquer e de muitas e de todos os tipos de ilações mentirosas, por estar dizendo a mesma coisa que Jesus dizia. Bom, eu separei o dia de hoje, essa tarde, para fazer essa introdução, para que você tenha esse contexto. É de amanhã em diante que eu vou entrar propriamente no texto. Nós acabamos de chegar a 1 hora de fala e de exposição minha. E eu costumo ficar aí. Então amanhã eu vou entrar direto aqui no texto, indo e vendo o que eles alegavam, os subterfúgios deles, como eles tentavam manipular as escrituras, inclusive as falas de Moisés, como botavam respostas na boca de Moisés ou proposituras na boca de Moisés, como traziam as interpretações das conveniências religiosas contra a própria escritura que eles diziam adorar. Mas adoravam coisa nenhuma, adoravam o seu próprio umbigo, eram cultuadores do seu ventre, dos seus prazeres, do seu ego, do seu machismo, do seu poder, da sua dominação, como sempre acontece com todos aqueles que se veem investidos de poder na religião. Então hoje eu fiz essa introdução e amanhã eu espero você aqui comigo, enquanto eu peço a Ti, Jesus, que o que eu esteja dizendo tenha valor e seja palavra de iluminação, de luz, de compreensão, de entendimento, de sabedoria, de verdade. E ajuda-nos a entendermos nesses dias qual é o significado de estarmos casados, de vivermos com alguém, de nos dedicarmos um ao outro. Ajuda-nos a entender quais são os vínculos que não estão nem sob esse critério, porque eles se amam tanto que separar-se é impossível para eles. Ajuda a cada um entender em que situações é que o divórcio é possível. Ou em que situações, mesmo sem as cláusulas legais de Moisés, o divórcio é todavia uma necessidade contingencial de seres humanos em estado de sofrimento. Ao mesmo tempo, ajuda cada um nesses dias a entender quando o divórcio é uma desnecessidade, é apenas fruto da banalidade, do descompromisso e do culto a si mesmo e ao supremacismo
masculino, adoecido, perverso, tão vigente, tão presente entre nós, especialmente dentro da religião. Por favor, ilumina-nos nos próximos dias, começando aqui e agora, para entendermos o que está sendo dito e o que será dito e será ensinado segundo Jesus, tendo a Ti, Jesus, como nossa chave interpretativa. Porque nós queremos entender o que disseste e queremos, sobretudo, entender como Tu praticaste no Teu encontro com os divorciados, com os casados, com os mal casados, com todo mundo que passou pela Tua vida, como Tu trataste a cada um. Porque é só isso que interessa. É o Teu trato para conosco. É o que pacifica o nosso coração. É o que eu te imploro. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nossos amigos tiktokianos já se foram e nós estamos juntos aqui. Aliás, faltam 40 segundos para fechar de vez o TikTok ali. E a minha conversa agora é com você, que está me assistindo na nossa plataforma oficial, que é o YouTube. E eu peço a você que veja, e só quem consegue ver é quem está no YouTube. Está vendo passar aqui embaixo de mim? Quem está no TikTok não está vendo nada. Está vendo só numa câmerazinha, numa nesga, numa olhadazinha de ângulo definido. O que eu estou falando está me ouvindo, mas não está vendo o paralelo. Quem está no YouTube é que está vendo tudo, porque enquanto eu falava já tinha coisas passando ali. Por exemplo, aqui no meu preview, que está bem aqui na minha frente, está passando agora aqui embaixo um Pix de CPF, dedicado a Caio e Adriana. Ou seja, amigos pediram para eu colocar um Pix, nem a gente tinha. A Adriana abriu esse Pix e a gente colocou aqui para aqueles que dizem: gostaríamos de mandar uma oferta pessoal para você, para o sustento da sua vida, da sua casa, você e sua mulher. Então tá aí, para quem quiser anotar. Tem um segundo Pix. Esse, sim, eu insisto que você participe e colabore. Ele já não é um CPF, é uma pessoa jurídica, um CNPJ que está passando diante de você. Contribua com o meu ministério. Sou eu falando contigo. Meu ministério não é a comida que eu como, não é nada disso. Isso aí é a minha vida. Meu ministério é o que eu faço aqui. São as muitas outras gravações que eu faço. São os cursos que eu entrego para uma quantidade grande de alunos que vão recebendo, sendo edificados. E eu não ensino besteirinha nem bobagem para ninguém, é coisa séria que ajuda o indivíduo a crescer, a se maturar, a evoluir e aprender, sobretudo, a andar firme com as próprias pernas. Esse é o meu ministério, que sozinho eu não faço. Não faço mesmo. Tenho dito sempre, para eu fazer o que eu faço e chegar a você, aonde quer que você esteja, é preciso que haja um monte de gente fazendo, trabalhando, recortando, recebendo, ouvindo, enviando. Meu Deus, é um trabalho grande. Por mais que você pense que é só apertar um botão, não é. E se você quer fazer tudo que eu faço e fazer minimamente, razoavelmente bem feito, tem que ter gente. E eu não sei fazer mal feito. Eu estou fazendo o que eu faço desde 1974.